fornos industriais. Eles são, tipo, o coração da nossa indústria, né? Mas, ao mesmo tempo, representam um perigo gigantesco. Hoje, a gente vai mergulhar na NR14, a norma que basicamente tenta domar esse inferno industrial para garantir que todo mundo fique seguro. Vamos entender como se controla o fogo. E aí fica a pergunta, né? Como é que se opera uma caixa de fogo industrial com total segurança? Essa é a questão principal. E olha, a resposta não é uma coisa só não. É um sistema completo, todo pensado na engenharia e no planejamento com uma única missão: controlar uma energia absurda e, claro, proteger vida. Então, vamos lá para a primeira parte, como controlar esse inferno industrial. Para a gente entender como essa norma funciona, primeiro a gente precisa aceitar que essas máquinas têm duas caras. Elas são ferramentas incríveis de criação, mas também têm um potencial enorme de destruição. Pensa bem, eles são essenciais, de verdade. O aço que a gente usa nas construções, o vidro das janelas, a cerâmica que está na nossa casa, quase tudo que a gente usa no dia a dia passa por um processo que precisa de um calor intenso e muito bem controlado. Sem os fornos, a indústria moderna simplesmente para. São verdadeiras usinas de transformação. Pois é, mas aí que está o outro lado da moeda. Toda essa potência, se não for controlada, vira um perigo imenso. A gente está falando de temperaturas altíssimas, gases tóxicos e um risco que não some nunca de acontecer uma explosão. É exatamente nesse ponto que a engenharia de segurança, que a NR14 organiza, se torna absolutamente vital. Ok, segunda parte, a estrutura para conter o calor. E a primeira linha de defesa, olha que interessante, não é nenhum alarme supermoderno, nem um sensor. É a própria estrutura física do forno. A segurança começa ali, nos tijolos e no aço, que são projetados para aguentar temperaturas extremas. E a grande estrela aqui é o tal do material refratário. Imagina ele como se fosse o escudo térmico do forno, a armadura dele. Não é um tijolo qualquer, de jeito nenhum. É um composto de cerâmica super especializado, feito para aguentar um calor absurdo, sem derreter, sem estragar. Se essa barreira falhar, todo o resto do sistema de segurança pode ir por água abaixo. É a base de tudo mesmo. E é exatamente isso que a norma coloca no papel, lá no item 14.3.1. A construção tem que ser parruda, sabe? Sólida, para aguentar o tranco do calor e da pressão. O revestimento com material refratário é obrigatório para segurar a temperatura lá dentro. E um ponto crucial: o calor que inevitavelmente escapa não pode deixar o ambiente de trabalho perigoso. E isso se conecta direto com outra norma, a NR15, que fala sobre insalubridade. Mas ter uma construção forte é só o começo da história. A segunda camada de segurança não está no forno em si, mas em volta dele, onde e como ele é instalado. A norma, lá no item 14.3.2, divide a instalação em 3 pilares básicos. O primeiro, seguir as normas técnicas à risca, ou seja, nada de gambiarra, que pode custar vidas. O segundo, garantir o conforto do trabalhador, porque um ambiente hostil aumenta a chance de erros. E o terceiro, evitar que gases e calor se acumulem, para que o local de trabalho não vire uma armadilha. E aqui a gente vê como a norma pensa nas pessoas, no fator humano. Ela é bem específica. Escadas e plataformas não são só um detalhe. Elas fazem parte do sistema de segurança. Imagina só um operador tendo que se equilibrar numa plataforma bamba para fazer uma leitura. Ele já está em risco. Por isso, o acesso seguro é essencial para a operação ser segura. Ventilação. Esse é outro ponto super crítico. A queima do combustível gera gases, e muitos deles são invisíveis e podem matar. Por isso, o item 14.3.4 exige uma chaminé com livre saída. E quando a norma fala isso, não é só ter um cano qualquer, não. É ter uma chaminé bem projetada para garantir que os gases tóxicos saiam de verdade do ambiente de trabalho e não fiquem acumulados por ali. Bom, agora a gente chega num ponto que é talvez o mais delicado de todos: como gerenciar os sistemas de combustível. É aqui que o risco de um acidente catastrófico fica mais alto. É o item 14.3.3 que encara de frente o maior perigo, o combustível. Um sistema de gás ou de óleo sem proteção é praticamente uma bomba relógio. O que a norma exige, então? Inteligência no sistema. Pensa assim: a chama apagou por algum motivo, um sensor percebe na hora e corta o gás, para evitar que ele se acumule e exploda. Ou então válvulas que impedem que a chama volte pela tubulação. São defesas automáticas, feitas para serem à prova de falhas. E tudo isso que a gente viu nos leva à grande sacada por trás da NR14. A segurança não é uma coisa que acontece por sorte, por acaso. Ela é projetada, ela é construída e ela é mantida como um sistema onde tudo está conectado.
Então, no fim das contas, a ideia central é essa. A segurança funciona em camadas. Uma construção sólida, uma instalação inteligente e sistemas de controle que agem sozinhos. A lógica por trás disso é da redundância, sabe? Se uma coisa falhar, tem outra ali para segurar a barra. Uma falha única não pode levar a uma catástrofe, porque as outras camadas estão lá, protegendo as pessoas. E essa é a grande lição que fica. Segurança de verdade não é ficar correndo atrás para apagar incêndio, literalmente. É projetar os sistemas de um jeito que os acidentes se tornem muito, mas muito improváveis. É uma visão proativa, que se baseia em engenharia e em prevenção. Isso tudo deixa uma reflexão final que vai muito além só dos fornos, né? Em qualquer ambiente de trabalho, vale a pena se perguntar: o equipamento de segurança está ali só de enfeite, só para constar? Ou ele está de fato protegendo? Será que a segurança é só um item para ser ticado numa lista ou ela é um sistema vivo, pensado, integrado como a NR14 propõe? A diferença entre um cheque no papel e um sistema real pode ser a diferença entre um dia normal de trabalho e uma tragédia.